Muito bem, dando sequência a mais uma edição do AcivaCast. Muito obrigado a você que acompanha mais esta edição deste podcast da Associação Empresarial aqui de Araranguá e do Extremo Sul Catarinense. Lembrar você que sempre para você ficar bem informado sobre as informações, aquilo que é feito aqui na Aciva, você pode acompanhar no Instagram, no @AcivaAraranguá, ou então através do nosso site no www.acivararanguá.org.br. Nesta edição do AcivaCast, nós vamos conversar com o ex-presidente, atual conselheiro da Aciva, para a gente conhecer um pouquinho mais da história do Alberto Sasso. Bom dia, Alberto. Tudo bem? Tudo bem, Lucas. Agradecer aí pelo convite. Também agradecer àqueles que estão nos acompanhando aí de suas casas, de suas empresas. É um prazer estar aqui mais uma vez na Aciva, que, como alguns dizem, é a nossa segunda casa, né? Voltar à Aciva, como é que é, Beto? Acho que é legal, é bacana. Eu estava conversando ali antes de entrar no ar aqui, das lembranças que a gente teve em relação à gestão, não só como presidente, mas como diretor nas outras. E agora, para quase 2 anos, como conselheiro, né? Todos os ex-presidentes automaticamente viram conselheiros. E acho que é bem bacana, a gente vê uma evolução. Eu estou participando da Aciva em torno de 10 anos, então assim, eu vi uma evolução na própria entidade e em mim também, então isso é bem bacana, é um recado que fica para aqueles que nos acompanham, que ainda não participam do associativismo, né? Seja a Aciva ou outra entidade, que é o nosso crescimento. Então eu cresci muito estando aqui, cresço muito e aprendo muito estando aqui. Não, a gente começa contando história pessoal, mas já que a gente iniciou, né, nessa pegada, vamos lembrar do Beto Sasso lá no Núcleo Jovem? Vamos lá. Quando é que começou a participar aqui da associação? Foi a primeira turma do Núcleo Jovem, né, que teve aqui em Araranguá. Foi foi no início da gestão do Alceu. Acho que a ideia talvez começou a sementinha no final da gestão do Damo, mas ainda não tinha realmente o núcleo, né, mas já começou um grupo a se unir. O pessoal da FACISC também veio para fazer a organização de como é que funcionava o núcleo, né? A Civa já teve núcleos antes do Núcleo Jovem, né? Núcleos setoriais, mas na época estava sem, né? E aí surgiu o Núcleo Jovem, em seguida o Núcleo da Mulher. E eu fui o primeiro coordenador, né? Então acho que bem bacana a história. E na verdade a ideia, né? Na época, inclusive o presidente então, que era o Alceu, ele falava muito da renovação, né? Que é algo que as entidades, principalmente aquelas que elas são voluntárias, como é o caso da Civa, elas carecem muito de renovação, né? Muito por conta do voluntariado. As pessoas muitas vezes, eu vou estar lá, vou estar deixando meu trabalho, deixando minha família para estar lá me doando para alguma causa. E também, muitas vezes, porque não tem espaço. Então, a questão de espaço, ela vai ser dada pelas atuais lideranças para novas lideranças. E a ideia do Núcleo Jovem numa entidade como a Civa foi justamente essa: fomentar novas lideranças, fazer com que jovens empresários, jovens empreendedores participassem do associativismo. E acho que foi bem bacana, porque eu aprendi bastante, cresci bastante, e realmente eles deram espaço, tanto que depois de algumas gestões, né, como diretor, depois acabei sendo presidente. Que é uma escola também, né? E aí quando viro presidente, já estou com uma bagagem boa de Aciva, de associativismo. Fica mais fácil, né? Porque é mais complicado um presidente mais jovem, né? Ele vai ter os seus desafios, as pessoas já olham um pouco diferente, tem tudo isso. Então, se tem uma bagagem dentro da associação, eu já tinha, quando eu fui presidente, já tinha uns 8 anos de Aciva, então já ficou mais tranquilo para mim. E aí, logo depois de mim veio o Edio, que é o atual presidente, que na época era o vice-coordenador, vamos chamar assim. Então, o coordenador, depois o vice-coordenador, que o Ed depois virou o segundo coordenador, né? Segundo que eu digo, na ordem de história, ele foi coordenador da Civa Jovem. Eu acho que o próximo também é a chapa única, né, que está lançada. O Guilherme não foi coordenador, mas ele participou lá nesse primeiro grupo, vamos chamar assim, da Civa Jovem. Então, acho que foi bem bacana. E, como eu falei, né, inicialmente ali, eu cresci bastante e aprendi bastante e iniciei pela Civa Jovem. O que tu aponta no teu crescimento, qual a participação da Civa, né, nesse teu crescimento? O que tu aponta assim como, bom, isso aqui veio por conta dessa participação na Civa? Eu acho que o principal, assim, que é muito fácil, é a questão do networking. Então, tu conhece muita gente. E quando eu falo networking, é a questão de conhecer as pessoas e saber lidar com as pessoas. Não, assim, quando a gente participa de uma associação como a Civa, a gente convive muito com empresários. E, no meu caso, com empresários mais experientes, com mais bagagens, de empresas maiores.
Então, isso eu aprendi muito com eles. Então, quando eu falo networking, não é só de conhecer e apertar a mão, mas de conhecer e de absorver conhecimento dessas pessoas. Então, acho que esse, disparadamente, é o principal, assim, que eu ganhei, né? Uhum. Obviamente, daí a gente tenta também, a gente não está aqui só para isso, né? A gente está aqui para algo maior, que é o crescimento, no caso da CIVA, que é o desenvolvimento da região, né? Eu acho que o principal, talvez, a bandeira da CIVA é o desenvolvimento da região e, consequentemente, das empresas que estão na região. Mas o que eu ganhei muito foi isso, a questão do networking e dessa bagagem, dessa experiência casca, né, que a gente fala, de conviver com pessoas mais experientes. E aí, quando eu falo empresários, mas também quando fui presidente, convivi com a classe política, que é uma líder, que são líderes, né? Uhum. A pessoa, quando ela é eleita em algum cargo político, automaticamente ela é um líder, ou um líder de um bairro, ou um líder de uma cidade, ou de um estado, ou, enfim, do país. E eu conviver também com essas pessoas... É tranquilo, né? Não é muito tranquilo, mas é bom porque a gente aprende a lidar com pessoas que conhecem muito bem a questão de liderança, e eles são líderes natos, né? Mas principalmente é um formato de liderança um pouco diferente, né? Porque eles têm um discurso um pouco diferente, eles muitas vezes não são tão diretos, então assim, a gente aprende também a lidar com isso, então isso é bem bacana, porque quando a gente aprende a lidar com pessoas que estão num alto cargo de liderança, a gente vai conseguir lidar com as pessoas que estão em qualquer patamar de liderança. Então fica mais fácil para a gente lidar, seja com nossos colaboradores hoje em dia, seja num bate-papo entre amigos, seja numa negociação com o cliente. Então tudo fica mais fácil quando a gente aprende a conviver e aprende a conversar de igual para igual com esse tipo de pessoa. Isso tu conseguiu colocar em prática nos teus negócios? Sim. Até citei no final ali a questão de negociação. Com certeza, assim, a gente vai conversar hoje com um cliente ou com um fornecedor, né? Converso bastante com fornecedores também. Fica mais fácil porque a gente aprendeu a negociar. Por exemplo, vou citar o exemplo dos políticos, né? Que todo mundo vai conhecer. Quando tu aprende a negociar com um político, não é tão complicado tu negociar com um fornecedor, né? Porque o político ele tem essa arte de negociar, essa arte de lidar, essa arte de discurso muito boa. E a mesma coisa aqui na CIVA, quando a gente vai levantar alguma bandeira, cobrar algo, seja da classe política ou de lideranças de alguma outra entidade, a gente acaba aprendendo muito e a gente acaba levando para o nosso negócio esse aprendizado. Então, eu tento sempre aprender o máximo possível, mesmo nos acertos, mas muito nos erros, né? E errei bastante. E mesmo como presidente, né? Tentei errar menos possível, mas acabei errando em algumas coisas. E eu aprendi com aqueles erros e tento levar hoje para os meus negócios, ou até para a vida pessoal também, muitas vezes, né? Então, a gente tenta pegar com que esses erros transformem em melhorias nossas para não continuar errando, não fazer novos erros. Como é que foi o período como presidente, Beto? O que tu entende assim que foi possível fazer aqui na CIVA? Peguei um período de, não vou chamar pós-pandemia, mas eu peguei um período de pandemia e pós-pandemia, assim, que já não estava mais na questão de lockdown, etc. E a CIVA, ela sempre teve muito a questão de eventos, né? Ela sempre, quando eu falo eventos, é treinamento, curso, palestra, o próprio FAN, que é um grande evento. Então, ela sempre teve muito nos eventos as suas principais atividades. Fora a questão de cobrança das bandeiras, desenvolvimento regional, os eventos é o que movimentava a entidade. Então, ficou um período que foi o final da gestão do André, que foi antes da minha, que ficou praticamente parado. Eu peguei o início da minha também parado e a gente teve que retomar aquilo, no início com muito cuidado, questão da saúde, mas a gente tinha que retomar, né? Porque a CIVA é o que é muito por isso, por essa movimentação, por ter gente dentro da entidade, por ter gente participando de treinamento, de curso, de palestra, vindo aqui debater algum assunto regional, algum órgão público que vai sair daqui, que não vai, etc. É o local de debate, acaba sendo, né, assim, um dos locais de debate, talvez do Vale do Arananguá seja talvez o local que mais houve debates, né, em relação a isso, das entidades, seja a CIVA. E então a gente pegou esse início, acho que foi bem desafiador, né, aprendi bastante, mas ao mesmo tempo, na época eu falava muito com a Josi em relação a isso, que a gente tinha um desafio de trazer o associado de volta. Muitos associados deixaram de ser associados por conta da pandemia, porque houve aquele susto muito grande que vai fechar tudo, que as empresas todas vão quebrar, e a primeira coisa que a gente faz é o quê? Poxa,
essa entidade, eu vou parar com a mensalidade porque eu não estou utilizando nada agora. E na Aciva não se utilizava nada porque a maioria das empresas utilizavam muito para treinamento, para evento, etc. Então, a gente tinha esse desafio de trazer esse associado de volta, voltar a se associar, mas principalmente trazer as pessoas de volta a estarem dentro da Aciva. Então, esse foi um dos desafios que a gente teve. A gente teve o FAM, 2 edições do FAM, uma delas que era o FAM de 10 anos, e depois um FAM que a gente completou os 50 anos da Aciva. Então, foram os dois FAMs, né, que eu estive como presidente. Foi bem bacana também. A gente, na gestão anterior, a gente estava no shopping, né? E aí a gente acabou tendo que sair por conta do público. Então, assim, a gente tem um agradecimento, acho que eterno, pela questão do shopping, porque foram muitos eventos lá dentro. Até hoje tem eventos da Aciva lá dentro. Mas, infelizmente, né, infelizmente para o shopping, mas felizmente para nós, né, a Aciva, o FAM cresceu muito e a gente teve que levar para o Grêmio Fronteira na época, né, não tinha o centro multiuso ainda. Então, acho que foi bem bacana também, foi um desafio grande, porque a gente teve que fazer um evento no local que não estava preparado para palestra, para esse tipo de evento. Então, é um evento que a gente teve era um salto grande de espaço, né? De espaço e de público, né? Sim. Porque, assim, uma coisa é, poxa, a gente sair de um shopping ali que dá 250 pessoas e a gente ir para um espaço que é muito maior. Então, assim, não adiantava a gente colocar 300 pessoas, a gente tinha que colocar 500, 600 pessoas. Se botasse 500, dava um público legal, mas era no mínimo aquilo. Então, foi um desafio, né? E eu lembro lá atrás, no primeiro FAM, eu estava na época na Aciva Jovem, que era na UFSC, Unisul ali, né? E a gente tinha o desafio, ali deve caber o quê? Umas 150 pessoas, 120, Acho por aí. não. Umas 100 pessoas. Umas 100 pessoas, a gente tinha o desafio de chamar pessoas para o FAM. Ir na sala de aula, na época da universidade, falar com os professores, e o desafio era esse. E aí a gente saía de um evento de 200, 250 pessoas para um evento de praticamente 600 pessoas por dia, foi um desafio grande. Acho que ficou um marco, porque depois daquilo o FAM se consolidou e ficou maior ainda, né? Hoje está no centro multiuso aí, muito bacana. A gente fez também no FAM, que a gente sempre quis fazer, mas por conta de espaço a gente não conseguia, a questão dos stands, porque Fórum Aciva de network. As palestras, elas trazem o networking, mas aquela conversa, fazer negócios, os stands, eles proporcionam muito mais isso, né? E hoje consolidou muito isso, acho que é bem bacana, que a gente ia em eventos fora, né? Fora daqui de Araranguá, e tinha isso, a gente queria trazer para cá. Então, acho que ficou um marco, assim, para mim. E a própria comemoração dos 50 anos da Aciva, né? Que foi durante o nosso mandato, e acho que foi muito bacana que a gente conseguiu resgatar, né? Pegar os ex-presidentes, os vivos, obviamente, com depoimentos, o que cada um, assim, o marco principal de cada um deles, pegar os familiares daqueles que já não estão mais entre nós, ou não estavam entre nós na época, e também trazer e resgatar, foi muito bom, muito bacana. Com isso, a gente conseguiu, inclusive, trazer pessoas que hoje são diretores e que muitas vezes tinham um parentesco com um avô, com um pai, enfim, né, com pessoas que eram da família, que às vezes já tinham até falecido, e a gente conseguiu trazer também para a Aciva, isso foi bem bacana. Então, assim, eu acho que foi legal que a gente teve esse resgate histórico por conta dos 50 anos e, ao mesmo tempo, a gente trouxe mais gente para a Aciva, a gente cresceu o nosso principal evento, que é o FAM. Então, assim, eu acho que talvez esses sejam os 3 principais marcos, assim, que eu lembro, assim, mais de cabeça aqui na hora da gestão ali. Foram um pouco mais de 2 anos, né? Porque o André, ele acabou saindo um pouquinho antes, né? Já era combinado isso, né? Que ele acabou saindo alguns meses antes. Então, eu peguei um finalzinho da gestão dele, porque eu era o primeiro vice. E aí, os 2 anos ali, praticamente, acho que foram bem proveitosos, bem desafiador, bastante trabalho. Mas a Aciva precisava, naquele momento, de pessoa com bastante sangue nos olhos, bastante vontade para fazer acontecer, por conta do momento que vivia, que foi a questão da pandemia. Então, precisava de alguém que arregaçasse as mangas e fizesse acontecer. E, na verdade, a gente sempre cita aqui a questão da Josi, né? Eu acho que não dá para deixar de citar a Josi, porque ela que é a capitã do time, né? Talvez seja mais do que uma capitã em camisa 10, vamos chamar assim. Mas a gente precisava também de um presidente que, na época, também tivesse essa vontade de... A presença, né? E tinha que vir, tinha que participar, tinha que ter tempo para isso, e a gente sabe que muitas vezes a questão não é só a vontade, é a vontade e aliada com o tempo, né? E eu consegui, mesmo com a empresa, eu consegui aliar as 2 coisas. Legal. Como é que começa a história do Beto Sasso como empreendedor? Onde é que é a primeira referência? Quando é que tu olha assim, não, realmente é isso aqui que eu quero fazer? Sim.
Quando eu era assim, adolescente, na época do ensino médio, já tinha veia empreendedora, mesmo sem saber, né? Mesmo sem entender. Então, assim, na época do ensino médio, eu gostava bastante de tecnologia, então trabalhei na época, acho que era comum, tinha pessoas que faziam sites de empresas, né? Até hoje tem, obviamente, mas hoje tem muito mais empresas, mais estruturado, mas na época tinha muitas pessoas que faziam isso. E eu era uma dessas pessoas, né? Fiz alguns, né? Aí depois fui para a faculdade, antes de me formar, sempre trabalhando para a empresa, né? CLT, e aí trabalhei na época com empresa de tecnologia, isso em Florianópolis ainda. E aí depois, quando eu fui fazer uma pós-graduação, quando eu saí da faculdade, me formei, eu entrei como sócio de uma empresa, né? A empresa já existia, eu entrei como sócio, né? Empresa de tecnologia também. E aí eu vi que na empresa, os 3 sócios eram técnicos, nenhum deles tinha a parte de gestão. Aí eu pensei, poxa, acho que um dos 3 tem que ter, a empresa está crescendo um pouco e tal. Aí eu fui fazer um MBA para pegar um pouco mais essa bagagem de gestão. E aí, quando eu estava finalizando esse MBA, eu fiz o trabalho de conclusão de curso, ele precisava que fosse uma empresa com no mínimo 5 anos. E a nossa empresa, na época, não tinha isso. Né? A empresa que eu era sócio na época não tinha esse tempo todo. E aí eu fiz em cima da Sasso, né, da Sasso Máquinas e Ferramentas, que na época o meu avô fez uma divisão, então na época ficou com a minha mãe e com a minha tia. Minha mãe funcionária pública, não morava, continua morando em Florianópolis, não tinha condição de vir, e a minha tia trabalhava na empresa, então eu fiz o trabalho em cima da empresa, porque daí pelo menos tinha que ser uma empresa de verdade, com no mínimo 5 anos, então eu ia numa empresa que eu ia ter os dados, né? Não adianta pegar uma empresa de alguém que não ia me passar as informações, eu acabei não tinha muito sentido, né? Poderia aproveitar também, né? Então assim, aí eu fiz o trabalho em cima disso, aí depois disso minha mãe e minha tia conversaram comigo, perguntaram se eu tinha interesse de aplicar aquilo lá, beleza, na teoria é muito legal, vamos ver se na prática isso aí existe, né? E aí eu acabei vendendo aquela minha participação na empresa, lá em Florianópolis, e vim para Aranguá, isso há 12 anos atrás. E aí desde então a gente vem tentando profissionalizar um pouco mais, porque é uma empresa que agora tem 50 anos, então é uma empresa familiar e muito antiga, né? A gente sabe que no Brasil não é comum empresas durarem tanto tempo. E a gente vem tentando aí, não digo há 12 anos, porque quando eu cheguei aqui, a minha tia, que trabalhou boa parte do tempo de vida dela na empresa e boa parte do tempo da empresa, ela que tocava a empresa, mas ela já estava num processo de aposentadoria e a gente fez uma transição, né? Enquanto ela se aposentava, ela ia me passando algumas coisas. E aí a gente fez esse processo de transição e aí depois disso a gente vem tentando, né, profissionalizar um pouco mais o negócio e vem tentando crescer. A gente fala vem tentando porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil também tirar essa raiz de empresa familiar que tem um lado bom, mas também tem um lado um pouco mais complicado, né? O lado bom é o lidar com as pessoas, fica um negócio mais leve, né? Vamos chamar assim. Mas tem um lado mais complexo que a tendência de uma empresa familiar ela quebrar é muito maior do que uma empresa que não é familiar, né? A gente sabe que estatisticamente é muito mais complicado uma empresa familiar ela se manter durante muito tempo em atividade. Então a gente vem tentando manter essas raízes familiares da parte boa, mas ao mesmo tempo profissionalizar um pouco mais para que a gente consiga crescer, né? Hoje a gente está num crescimento, vamos chamar assim, né? Quando a gente chegou aqui tinha só a matriz, né, na época. Hoje nós temos mais 2 lojas, né, em Torres e em Criciúma, então a gente continua com a de Aranguá, mais Torres, mais Criciúma. A nossa ideia é esse modelo de crescimento um pouco maior, porque a gente sabe que no ramo que a gente trabalha, muitas vezes a gente depende de um crescimento em relação a faturamento, até a questão territorial, para que a gente consiga ter um preço melhor, um produto melhor para o nosso cliente. Então, a nossa ideia em relação à profissionalização da empresa é justamente isso. E foi essa a ideia. Comecei lá atrás com aquela sementinha empreendedora enquanto adolescente, depois realmente virei empreendedor de uma empresa um pouco menor do que a que eu estou hoje, e a que eu estou hoje é uma empresa familiar que a gente vem tentando melhorar isso. Qual foi o desafio para chegar um menino de Florianópolis que, tudo bem, talvez os colaboradores sabiam que era o filho de uma das proprietárias, ok, mas não tinha o dia a dia da empresa, né? Não tinha o conhecimento desse dia a dia da empresa. Qual foi o desafio para consolidar essa liderança na empresa quando iniciou esse processo de transição?
As pessoas desconfiam, isso é normal, né? Vão desconfiar, vão achar que eu tô lá só porque, ele é filho de uma das donas, vai estar ali, é só porque é da família, vai dar um salto muito grande, não vai entender nada. Mas a gente fez uma transição bem, bem legal, assim, então não cheguei querendo mudar tudo, virar a empresa de cabeça para baixo, né? Que muitas vezes o pessoal mais jovem tem essa vontade, né? Tá tudo errado, vamos mudar tudo. Não é assim, a gente sabe que não é assim. A gente sabe também que muitas mudanças, por mais que elas não estejam funcionando, mas tem mudanças que elas têm que acontecer aos poucos, não dá para mudar tudo de uma vez só. Então, meu desafio maior, na verdade, eu não fiquei com aquilo na cabeça, eu tenho que mostrar que eu sou capaz. Eu nunca tive isso na minha cabeça. O que a gente foi fazendo foram as melhorias que a gente foi implementando, e aí vem dando certo, e aí as pessoas automaticamente elas vão te respeitando um pouco mais, porque eu acho que o papel de um líder, ele não consegue ser um líder colocado ou forçado. O papel do líder, ele tem que ir fazendo, ele tem que ir demonstrando na prática, né, que a gente falou anteriormente. Não adianta também ser só líder na teoria, ele tem que ser na prática também, e principalmente o resultado. Um líder voltado para uma empresa, né, ele tem que se colocar como líder, mas os resultados daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está falando, daquilo que ele está ajudando a fazer, eles têm que ser positivos também, porque senão ele vai se tornar um líder negativo. Ele veio, ele mudou tudo, e tudo que ele mudou piorou, né? Então, o desafio maior foi esse, assim, a gente mostrar para quem estava lá dentro que aquilo que a gente queria mudar era para melhor para a empresa e automaticamente é melhor para as pessoas que estão trabalhando na empresa, né? Porque as pessoas dependem, né, da empresa, e a empresa depende daquelas pessoas. Então, assim, é algo que um lado depende do outro. Então, o maior desafio, eu acho que foi esse, assim, a gente tentar implementar as coisas, tentando respirar um pouco mais, porque eu sou bem acelerado, né? Ainda mais jovem, ainda um pouco mais, mas ao mesmo tempo respeitando principalmente aquelas vozes mais experientes que eu tinha e que eu ainda tenho lá. O que o Beto Sasso conseguiu implementar nas empresas? Qual foi a primeira, né, por onde começou essas mudanças? O que tu conseguiu trazer de novidade para Sasso Ferramentas, né? Isso. Na verdade, sim, quando eu cheguei aqui, a questão de produtos, assim, a gente tinha um mix que era maior, inclusive, do que é hoje, mas não era tão focado no nosso cliente. Então, isso a gente acabou mudando um pouco, né? Entendendo, poxa, o nosso cliente ele consome isso. A gente atende só com isso, mas a gente tenta atender um outro cliente que não é o nosso, que ele vem muito pouco aqui, mas a gente tenta abraçar tudo, né? E isso é normal, porque a gente pegar as empresas, vou citar um exemplo aqui em Araranguá, né? A nossa empresa, Sasso, vou citar um exemplo de uma empresa até mais antiga, que hoje não está mais em atividade nesse segmento, que é a Casa Cometa. Então, eram empresas que elas acabavam vendendo de tudo, né? Mas chega um momento que elas têm que focar um pouco mais num segmento, né? Antigamente, a nossa empresa, ela é de 74, ela vendia transformador de energia, esses que vão em poste, né? Que não é o nosso negócio hoje. Ela chegou uma época, ela vendeu eletrodoméstico, geladeira, televisão, etc., que não é o nosso negócio hoje. Ela vendeu brinquedo, que não é o nosso negócio hoje, mas é que antigamente se vendia de tudo, né? A gente pegar uma imagem hoje de um bazar, de uma venda... Teve uma loja aqui no centro, né? Chegou a ter uma unidade no centro. Teve na frente da rodoviária, isso, né? Porque era segmentada muito para isso. Era aquela ferragem de casa, né? Ferragem de fechadura, de cadeado, etc. E ela era uma loja que atendia a família toda. Então, assim, uma das coisas, na época que eu cheguei já não tinha mais isso, depois você vendeu tinta também, já não é da minha época também, mas a gente vendia muito esse tipo de ferragem ainda, que é um público que também é o nosso, mas não é o nosso principal. O nosso principal público hoje, e eu digo já desde que eu estou aqui, é o profissional, a empresa e a indústria. E a gente tem que atender bem o profissional, a empresa e a indústria. A gente consegue atender um outro público também? Consegue, mas a gente não pode querer abraçar o mundo se a gente não fazer bem feito com esse que é o nosso público principal. Então, a gente focou um pouco mais nisso. Tentamos profissionalizar um pouco mais os processos, né? Isso a gente conseguiu fazer um pouco melhor, porque a ideia de abrir filial já existia, mas se a gente abrisse filial naquela época, a tendência era não dar muito certo, né? Por questões de organização, a empresa também ela tinha questão financeira que não estava muito redondo, né? E aí é algo muito comum em empresas familiares, né? A empresa familiar, o bônus é de todos, o ônus não é de ninguém. Ou seja, na hora que aperta o calo, ninguém é dono,
na hora que está sobrando bastante, todo mundo é dono, todo mundo pode trabalhar, mas todo mundo trabalha mais ou menos, e aí geralmente aperta no financeiro, né? Então, assim, a gente organizou bastante a questão financeira, a questão de produtos, a questão organizacional, para depois esse outro passo que a gente teve depois, né? Que foi a abertura de filiais. Quer dizer, primeiro organiza a casa, faz, está tudo redondo, funcionando bem aqui, para depois replicar em outros lugares. E assim, Lucas, eu digo assim, comum, e eu digo, o 100% nunca vai estar. E não está. Não está hoje, a gente sabe que tem bastante coisa a melhorar. Mas se a gente não fizer com 80%, 90% esse próximo passo, a gente não vai fazer nunca. Tá? Então, assim, eu costumo dizer que o feito é melhor que perfeito. Quando eu digo isso, não é que é para fazer mal feito, né? Mas é para... já está numa nota 8, já está passando na média, está sobrando um pouquinho. Poxa, vamos para o próximo passo. Porque se a gente esperar aquele momento perfeito num país como o Brasil, nós não vamos nem empreender. Não vamos nem abrir empresa. Porque uma crise atrás da outra, um problema atrás da outro. Dentro da empresa a mesma coisa. Hoje o mais comum de todas as empresas é a questão das pessoas, que está muito difícil. Então, assim, não abrir uma filial é mais difícil ainda, porque estás abrindo uma loja em outro lugar que poucas pessoas te conhecem. Tu conhece poucas pessoas, tu tem pouco domínio lá, porque tu não está lá todo dia. Então, assim, a gente sofre muito mais com essa questão de pessoas... quando a gente tenta abrir lojas em outras cidades, mas ao mesmo tempo, se a gente não fizer, o nosso concorrente vai fazer. Uhum. Quando é que foi a abertura da primeira filial? E onde foi? Foi a de Criciúma ou foi a de Torres? Torres fazem 4 anos, vai fazer 5 agora no ano que vem, e Criciúma faz 1 ano. Né? Uhum. Então, primeiro a gente foi Torres. Por que Torres? É um mercado muito forte na construção civil, né? Então a gente atende legal esse público, é muito forte na questão também automotiva, oficinas, etc. E a gente também atende bem esse público. E a gente via que era um mercado que, assim, Torres, por não ter indústria, as lojas do nosso segmento, elas não têm uma atuação muito forte lá. Porque a loja do nosso segmento, ela vai não ter indústria forte. E aí elas não têm um atendimento muito bom lá. Os nossos concorrentes em Torres são lojas ou de Criciúma, ou de Caxias do Sul, ou de Porto Alegre. Uhum. Então, assim, são concorrentes de longe. Então, a nossa ideia, o que foi? Foi de abrir loja num local onde o nosso cliente fosse mal atendido. Muitos clientes vinham de Torres até Araranguá. E Araranguá não é no Vale do Araranguá, ela é a cidade mãe, né? Ela é a capital do Vale, vamos chamar assim. Mas de Torres não seria. Então, a gente tinha muitos clientes que se deslocavam para cá. Só que a gente deixava muitas vezes de atender esses clientes. Então, a nossa ideia de Torres foi justamente essa. Já Criciúma é completamente diferente. A gente já tem concorrentes muito fortes, mas é um mercado muito maior também. Então, Criciúma, a ideia já é um pouco diferente, é entrar num mercado principalmente industrial muito forte, que é muito grande, né? É a maior cidade do sul do estado e muito forte na indústria, uma das maiores cidades industriais aí do estado, né? E a nossa ideia com Criciúma já é um pouco diferente de Torres, né? Torres a gente consegue atuar com loja física, né? Em alguns segmentos quase que sozinho, e em Criciúma já entra numa concorrência muito maior, mas também num mercado que ele é muito maior. Roberto, a gente está numa época, né, em que a gente fala muito sobre processos, né? Os processos têm que ser muito redondinhos, muito certos e muitas vezes muito parecidos também, né? Muito iguais. As lojas de Araranguá, de Torres e de Criciúma são iguais? Araranguá, em relação a produto, ela tem um pouco mais de produto, tá? Mais de produto que eu digo assim, o que a gente vende muito em Araranguá, a gente tem em Criciúma e tem em Torres. Né? Mas Araranguá, algumas coisas ainda tem que em Criciúma e Torres eu tenho um estoque um pouco menor. Tá? Até porque o nosso depósito fica em Araranguá. Nesse meio tempo, a gente também fez um depósito separado da loja para que os produtos que viessem não viessem para uma loja para depois mandar para as outras. Eles viessem para um depósito e depois mandar para as 3 lojas. Tá? Esqueci desse detalhe. Porque aí compra para as 3. Isso. Tá? O nosso compras é Araranguá, financeiro é Araranguá. Nas outras lojas só tem venda. Tá? A gente deixa as lojas bem enxuta, né? Então, assim, tanto Torres quanto Criciúma só tem venda, tá? Venda e caixa. Sim, né? Até porque a logística é perto também, perto, né? Então, a gente recebe tudo por Araranguá. Então, Araranguá, a única diferença seria essa, o restante é tudo igual, preço é igual. Quando a gente foi para Torres, lá tem muita questão de imposto diferente, etc. Os clientes brincavam muito, mas o preço é igual de Araranguá. E a gente dizia, não, assim, é igual, o sistema é o mesmo, a gente usa o mesmo preço, etc. Então, assim, preço é igual, o modelo de venda é igual. Obviamente, os clientes são diferentes, né? E até segmentos.
parecidos, né? Torres é um pouco mais restrito, mas a construção civil é muito forte, né? Ele é restrito em relação ao número de segmentos, mas não ao número de empresas. Criciúma a gente consegue atender um pouco mais indústrias um pouco maiores, né? Que Araranguá ainda não tem, né? E Araranguá ainda é a nossa loja mais forte, porque a gente tem 50 anos de história aqui, a gente é muito conhecido aqui, mas os processos são os mesmos nas 3 lojas, a gente tenta replicar. Quando eu falo tenta é porque depende de pessoas e muitas vezes a gente tem que... quando se faz os processos, a gente depende muito das pessoas para aplicar esses processos. E se a gente não corrige uma vez, 2, 3, até as pessoas acostumarem com aqueles processos, com aquelas regras, as coisas não vão acontecer. Então, e como tem muita mudança de pessoas, a gente sabe que essa geração nova é uma geração que não fica muito tempo na mesma empresa, então a gente tem que estar sempre insistindo, estar sempre mostrando o porquê daqueles processos, a vantagem de se aplicar aqueles processos, mas as 3 lojas, elas têm isso, o mesmo formato, o mesmo preço, os mesmos produtos, e a gente tenta manter os mesmos processos. É desafiador, né? Estando em lugares diferentes, sim, né? Sim. Acaba sendo mais desafiador. Pessoas, hoje o calcanhar de Aquiles? Acho que não só da nossa empresa, acho que deve ser de praticamente todas as empresas. Eu não sei como é que é a nível Brasil, assim, mas vamos pegar aqui o sul do Brasil. A gente atua em Santa Catarina e Torres, que é no litoral norte aqui, mas é próximo. Tem um pouquinho uma diferença, assim, até cultural lá e aqui, mas é parecido. Mas sul do Brasil, Santa Catarina, eu acho que 99% das empresas, o maior problema vai ser pessoas, né? A gente está numa questão de pleno emprego, onde as pessoas têm a questão de pleno emprego e tem a questão da geração atual, que é uma geração que ela não se apega muito à questão de emprego. Na teoria, tu vai ver que elas não precisam se apegar porque vai ter emprego. Então, assim, antigamente as pessoas elas se agarravam àquele emprego, elas queriam crescer naquela empresa porque elas sabiam que se elas fossem demitidas ou se elas pedissem para sair das empresas, elas teriam um trabalho muito grande para voltar ao mercado de trabalho. E hoje já não. Porque hoje é o seguinte, a pessoa ela sai de uma empresa, vai ter vaga na outra. E se ela não quiser mais trabalhar na outra, ela vai abrir um negócio, que não é difícil hoje como era antigamente, né? Hoje talvez é difícil tu manter o negócio, mas tu abrir é muito mais fácil, né? Tu manter por muito tempo, acho que talvez seja até mais complicado, porque hoje a concorrência é muito... tu concorre com o Brasil internet, e com o mundo, né? Então, assim, antigamente não. Antigamente tu abriu um negócio em Araranguá que ninguém vendia, tu atendia a cidade toda. Hoje não, né? Então, hoje tu vai abrir, às vezes, um negócio em Araranguá que ninguém tem aquele tipo de negócio aqui ainda, as pessoas já estão acostumadas a comprar aquele tipo de produto pela internet. Porque se não tem ninguém aqui hoje, o público de Araranguá está comprando em algum lugar, está comprando de fora de Araranguá. Então, assim, um desafio hoje manter as empresas. Mas o desafio das empresas hoje, eu acho que é a questão da mão de obra. Mostrar para as pessoas, primeiro, para as pessoas valorizarem as empresas, mas também é papel do empresário valorizar as pessoas que ali estão. E aí é papel de entender quem é quem, né? Separar o joio do trigo. Mostrar o quê? Poxa, aquele ali tem um perfil para crescer na empresa, ele tem um perfil para desenvolver aqui dentro da empresa, e aí tem que apostar também nesse colaborador. A gente sabe que não é fácil, porque muitas vezes o empresário ele aposta e o colaborador sai, mas ao mesmo tempo é melhor o empresário apostar e ter o risco dele sair do que também não apostar e ele vai sair também. E ele vai sair ou vai ficar e o concorrente está apostando no funcionário do concorrente, e aí tu vai ficar com uma mão de obra pior do que o teu concorrente. Então o que eu penso a gente tem que continuar insistindo nisso, e acredito que é um desafio dos empresários, um desafio, inclusive, se a gente pensar até da classe política, que é a questão da mão de obra, né? Não é um desafio só dos empresários. Porque hoje, uma prefeitura contratar uma empreiteira para alguma coisa, ela vai ter desafio. Uma prefeitura contratar, seja via concurso público ou não, é um desafio, porque as pessoas, hoje está muito fácil a questão de um lugar para o outro, as pessoas elas não se apegam mais às empresas ou aos seus negócios. E aí, muitas vezes, a pessoa ela não fica qualificada em nada, porque ela vai pulando, daqui a pouco ela volta lá para o início onde ela estava. No nosso negócio é muito comum isso. A pessoa, muitas vezes, ela pede para sair, porque ela tem uma oportunidade melhor, ela sai, aí passa 6 meses, 1 ano, ela quer voltar. E ela vai voltar para o mesmo cargo que ela estava, ela não vai voltar para um cargo acima do que ela estava, ou seja...
Ela nem foi abaixo. Nem abaixo. Então, assim, ela pegou, andou, e ela está voltando para o mesmo lugar. Que eu acho ruim para a pessoa, para a empresa, dependendo do momento, não é tão ruim, mas para a pessoa é muito ruim, né? Porque está circulando em várias empresas e tu não está crescendo. Eu saí de uma empresa num cargo A, mas eu já fui subindo, ok. Uhum. Mas eu saí de uma empresa num cargo A, fui para outra nesse mesmo cargo A, fui para outra, e depois eu voltei para aquela mesma. E aí fica um ciclo que para o profissional também não é bom, né? Sim. Você falou ali da questão da concorrência, que não é mais só uma concorrência regional, uma concorrência hoje mundial, advento da internet. O produto de vocês também encontra na internet até com certa facilidade. Vocês se adequaram a isso? De que forma? Quando passaram a fazer e-commerce também? Enfim, como é que foi esse processo de adaptação e o que isso representa hoje na empresa? A gente tem e-commerce, a gente trabalha tanto numa loja nossa própria quanto em marketplace, né, que talvez para quem não saiba, marketplace na verdade é um grande e-commerce, mostrar aí a Amazon, por exemplo, que ela vende produtos que na verdade é a minha loja lá dentro, eu vendo, e a Amazon em alguns casos faz a entrega do produto, né, e outros a gente mesmo faz via transportadora a entrega do produto, e a Amazon ganha uma comissão nossa. Em cada produto que é vendido lá, ela cobra uma comissão. Então, basicamente, esse é o marketplace. A gente tem o nosso site próprio também. E aí a gente vende para o Brasil todo, tanto numa modalidade quanto outra. E a internet a gente tem que estar. E a gente consegue atender muitos clientes da região via nosso site próprio, inclusive clientes que não eram clientes nossos. Então, isso é bem bacana. A gente consegue atender, porque muitas vezes, vou citar um exemplo, o cliente... Ele está lá no Jacinto Machado, ele não encontra o produto que a gente vende, não tem nenhuma loja lá no Jacinto Machado que venda. O mais comum é ou ele vai se deslocar para Arananguá para vir na nossa loja, ou ele vai para algum outro local, ou ele vai buscar na internet. Então, quando ele buscar na internet, eu prefiro que ele compre de mim do que ele compre um concorrente meu. Né? Eu prefiro eu ser o meu concorrente, né? O nosso site ser o nosso concorrente de loja física, do que um outro site ser o nosso concorrente de loja física. Eu só vou perder. Pelo menos dessa maneira eu vou ganhar alguma coisa, perco um pouco, mas ganho um pouco. E ao mesmo tempo, na loja física, nas lojas físicas, né, hoje são 3, o que a gente tenta fazer é uma venda mais técnica. Como o nosso público ele é um público mais um profissional que utiliza, são produtos de uma qualidade superior a um produto do dia a dia, né? E com isso, muitas vezes, a gente consegue trabalhar muito com venda técnica. O que seria uma venda técnica? É o cliente vir, dizer o que ele precisa e a gente indicar o produto correto para aquilo que ele precisa. Não necessariamente é aquele produto que ele imaginou que ele precisaria. Né? Então, muitas vezes o cliente vem, é uma pessoa que, geralmente é a pessoa que usa o produto no dia a dia, ela conhece muito bem, mas muitas vezes ela foi apresentada para um produto X, mas já existe um produto Y, que ele vai conseguir trabalhar com uma produtividade melhor, com menos custo de insumos, de energia, etc. E a gente consegue apresentar aquilo para ele, a gente consegue dimensionar aquilo para ele. Então, isso é uma venda técnica, que é isso que a internet, vai ser muito complicado a internet conseguir fazer. Porque a internet, ela geralmente é uma conversa de um lado só, né? A loja está apresentando o produto, mas o cliente ele não consegue tirar muita dúvida. E quando ele vai tirar dúvida, em grandes players, ele vai tirar dúvida com pessoas que não são muito técnicas. Então, assim, é complicado hoje pegar um grande e-commerce, ter pessoas que vão entender de solda, vão entender de ferramenta pneumática, ferramenta elétrica, compressor. É difícil, porque tu não vai ter uma pessoa que vai entender isso tudo e numa Amazon da vida vai vender livro, vai vender brinquedo, vai vender tudo. Então, não vai conseguir entender. Então, eu acredito que a internet, ela vem para facilitar, mas para vendas mais técnicas, eu acredito ainda muito no modelo de loja física ou de vendedor externo, representante, etc., eu acho que ainda vai existir isso, tá? Principalmente para esse tipo de produto. Para produto que a gente chama de commodity, a internet ela vai facilitar muito mais, só vai ter a questão do prazo, que é diferente de uma loja física, né, obviamente, mas a internet facilita muito. Mas está cada vez mais perto. Cada vez mais rápido, né? Sim, então, assim, sim. Pegar grandes... Hoje tu compra, às vezes, num marketplace desse, de uma grande rede de loja, tu vai ali e retira na loja, né? Então, assim, até a questão do prazo, muitas vezes, não é mais um empecilho. Então, o que eu vejo muito é a questão da venda técnica, que eu acredito muito que o varejo tradicional, ele vai ter que se adaptar e ter vendedores cada vez mais técnicos. E quando eu falo técnico, é aquele vendedor que realmente ele vai apresentar uma solução para o cliente. Basicamente é isso. Então, ele tem que entender do produto que ele está vendendo. E a gente sabe que antigamente também não era muito comum o vendedor entender do produto. Porque
porque o consumidor também não entendia, né? O consumidor não tinha aquela informação e hoje o consumidor tem informação. Então, uma das maneiras que a gente tem é essa, e aí isso é treinamento. Isso é o que a gente faz hoje para ter essa venda técnica é treinamento. O nosso desafio maior é treinar essa pessoa e manter essa pessoa, porque aquilo que a gente falou anteriormente, há uma rotatividade muito grande, a gente sabe que existe, mas a gente tem que tentar segurar essas pessoas e mostrar para essas pessoas, quanto mais tempo elas ficarem trabalhando com a gente, mais elas vão ganhar. Sim. Para onde vai, Beto? Qual é o futuro desse segmento? Obviamente que aquilo que vocês vendem hoje não é aquilo que vocês vendiam há 50 anos, né? Sim. Que já tem a SaaS e CIA. Para onde vai? Então, na verdade, assim, até estava falando essa semana com um representante de uma empresa bem grande, tá? E a gente vem notando, assim, nos últimos 2, 3 anos, o próprio e-commerce, ele está com preços, com a diferença de preço hoje menor do que há 3, 4 anos atrás em relação à loja física. Então, é uma mudança que está acontecendo. Dos 5 anos para cá, muitos grandes redes que focaram muito em e-commerce e pouco em loja física, e quando eu falo loja física, não é que eles fecharam as lojas, é que eles passaram o faturamento dele, a fatia do faturamento deles, muito para o e-commerce e mantiveram um pouco em loja física. E muitos deles estão em recuperação judicial. Então, assim, é algo que também não é as mil maravilhas. O custo é muito menor. Como tu falou, muitas vezes o custo não é menor, porque tu vai comprar no site, vai retirar na loja, ele tem que ter a loja, ele tem que ter o ponto físico, ele tem que ter aluguel, ele tem que ter colaborador lá, ele tem que ter o produto lá. Então, não é tão simples assim, com a margem muito menor que é a que se vende no e-commerce. Então, hoje a gente vê que as margens elas já estão bem mais próximas, né? E o que eu vejo é que daqui para frente vai consolidar principalmente, eu acho que o varejo em geral, não só o nosso, quem vai conseguir atender de ponta a ponta, quem vai conseguir atender via e-commerce, para o cliente poder retirar na loja, mas tem um cliente que vai querer continuar indo na loja, tem um cliente que vai na loja com um problema e a loja tem que apresentar a solução, e aí aquilo que a gente falou, o e-commerce ele é mais difícil de ele conseguir apresentar esse tipo de solução. Então eu acho que o pessoal fala muito daquele omnichannel, né, que é todos os canais e a gente conseguir atender de ponta a ponta. Eu acho que esse daqui para frente é o que vai acontecer no varejo. No nosso negócio é o que a gente vem tentando implantar. Hoje a gente vende via marketplace, via site próprio, a gente vende via loja física, balcão ali, com um vendedor externo, que é aquele que vai na empresa, no nosso cliente, e via televendas, né, que é ou telefone, ou hoje o televendas WhatsApp, é muito WhatsApp, e-mail, né? Então a gente tenta atender de ponta a ponta. A gente não vende ainda, tem empresas que vendem via TV, etc. A gente não faz isso. Ainda? Ainda. Mas é algo bem complexo, né? Mas tem empresas que fazem inclusive isso, né? Mas tirando talvez os meios de comunicação, né, que fazem, né, vou dar um exemplo, a Polishop, eu acho que no Brasil é a mais conhecida, mas tirando esses meios de comunicação ali, a gente tenta atender de ponta a ponta. E são públicos diferentes, né? Muitas vezes é o mesmo público, é o mesmo cliente, mas na grande maioria são públicos diferentes. Televendas atende geralmente grandes empresas, grandes indústrias, que é quem tem um comprador lá sentado. O balcão é aquela empresa mais local, que precisa na hora, que já vem pegar, já compra, que muitas vezes tem dúvida, quer ir lá tirar, geralmente vendas mais técnicas. O vendedor externo, empresas um pouco maiores, que ele consegue visitar e muitas vezes que não estão tão próximas à nossa loja, porque daí ele tem que ir lá visitar. Então, hoje a gente tem um mercado, por exemplo, na Praia Grande a gente atende, que vão pegar aí, talvez a cidade mais longe de Araranguá, aqui do Vale do Araranguá, a gente atende Benturvo, Meleiro, então assim, a gente sabe que não é tão comum o deslocamento do empresário, de um comprador, de um profissional de lá para cá, então a gente acaba atendendo ali. Na parte de e-commerce a gente atende o Brasil todo, e aí pega um público diverso, né? A gente pega muitas vezes a pessoa que está comprando um silicone para usar na casa. Não é um profissional, muitas vezes, que é o nosso público aqui, mas é a pessoa que está lá, o Lucas está lá na Bahia, está comprando um negócio porque precisa arrumar alguma coisa na pia da cozinha dele, né? Então, assim, a gente atende ali, a gente consegue atender diversos públicos com diversos canais, que eu acho que é acho que talvez seja a grande sacada do varejo, tá? Um varejo, por exemplo, de vestuário, já não tem tanto sentido tu fazer, talvez, esse omnichannel. Né? Talvez o vestuário, fazer um vendedor externo, ele não vai ter muito onde ir. Sim, né? Sim. Mas no nosso tipo de negócio, eu acredito que atender em vários canais, eu acho que é o grande negócio daqui para frente. Beto, obrigado pela participação aqui no AssivaCast.
Sempre um prazer receber aqui um dos nossos ex-presidentes. Eu que agradeço, Lucas, agradeço aí o convite, parabenizo aí o presidente Edio pela ideia, né, do AssivaCast, acho que é uma ideia bem bacana para a gente abrir espaço para as pessoas aqui da região, a gente falar um pouco, conversar um pouco mais, agradeço aqueles que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, acho que é bem bacana a gente trocar ideia, gosto bastante de conversar, de ouvir, de aprender, e gosto também de aprender principalmente com pessoas mais reais, vamos chamar assim, né? Pessoas da região. De verdade. Porque os nossos desafios, os nossos problemas, eles são muito parecidos com empresas do porte da nossa, né? Uhum. O problema que a Coca-Cola tem lá nos Estados Unidos, muitas vezes não é o problema que eu vou ter aqui na Sasso, aqui em Araranguá. Então, eu gosto muito de ouvir podcast, de assistir podcast de empresas um pouco mais, de tamanhos de porte mais parecidos, né? Obviamente, empresas grandes também, para ver o caminho de sucesso. Então, acho que é bem bacana, parabenizar e agradecer aí também a tua pessoa aí pelo bate-papo. Legal. A você que acompanhou mais essa edição do AssivaCast, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça sempre de seguir tanto esse canal no YouTube quanto lá no @AssivaAraranguá, lá no Instagram, e acompanhar tudo aquilo que a Assiva faz pelo desenvolvimento do extremo sul catarinense.